Se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 indo até o infinito, o resultado dá menos 1 sobre 12. Isso é muito estranho, tá? Isso faz sentido? Vamos ver isso nesse vídeo aqui. Esse foi um resultado que o Ramanujan provou, entre outros matemáticos. Agora, é muito precipitado falar que não existe verdade nisso, tá? Mas também tem que tomar todos os cuidados do mundo. Então vamos ver de onde sai essa bagunça. A nossa história começa em 1703 com um matemático italiano chamado Guido Grandi. Ele fez a seguinte série, assim, ó, se você pegar 1, menos 1, mais 1, menos 1, e ir somando até o infinito. Tipo, isso aqui, ó. Vai somando essa série até o infinito. Quanto é que dá? Tá bom? Se eu colocar uns parênteses aqui assim, ó. Se eu colocar uns parênteses desse jeito aqui, ó. 1, aí eu tenho menos 1 mais 1, que dá 0. Menos 1 mais 1, que dá 0. Se eu ficar fazendo isso, vai ser 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então a série dá 1, tá? Agora eu posso fazer diferente também. Eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu posso colocar o parênteses em outro lugar. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar e pôr o parênteses aqui, ó. Ó. Só vou trocar o parênteses. Mais 1, menos 1 dá 0. Mais 1, menos 1 dá 0. Mais 1, menos 1 dá 0. E continua, tá? Aqui não é igual, não. Aqui é 3 pontinhos. Continua, tá? O que eu estou fazendo? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Então, ele chega aqui e dá duas respostas, tá? Essa série, somando até o infinito, dá 1 e dá 0. Dá os dois resultados. Mas aí ele faz uma série de manipulações algébricas e chega que a resposta é meio, tá? Não é nenhum nem 0, é a metade. É muito estranho isso, é muito estranho. Isso foi em 1703, tá? Mas aí com a descoberta do cálculo diferencial integral, ele conseguiu... É possível você chegar numa conclusão meio esquisita. Você pode chegar na conclusão que a série de grande, não tem soma, mas que a soma dela é meio. É muito esquisito isso. Esta série, ela não tem ela não está convergindo para um resultado, ela fica oscilando entre dois resultados, 0 e 1, 0 e 1, ela tem 2 pontos aderentes, tá? Mas se você fizer alguma manipulação algébrica, se você aceitar suas manipulações, ela dá meio. Estranho. Na segunda metade do século XIX, um matemático italiano, Cesaro, inventou uma soma. Uma soma que, na verdade, é uma média infinita de termos, tá? Ela pega a soma comum e faz uma média. Então, se ele pegasse a soma dele, tá, que ele definiu, e aplicasse na série de grande, ele chegava que dava meio a resposta. Então, ou seja, ele chegou no mesmo resultado que o grande e definindo uma soma. E essa soma de Cesaro, ela é muito importante, tá? Ela é uma média, você consegue de fato definir operações bem definidas com essa soma dele, até integrais, e elas são utilizadas, inclusive no cálculo de transformadas de Fourier, equações diferenciais parciais, elas têm aplicações, tá? Muito importantes. Mas, de fato, isso é muito esquisito. Agora, o ponto nevrálgico é o que aconteceu em 1913, tá? Ramanujan enviou uma carta para um matemático de Cambridge, o Hardy. Ramanujan vou deixar um vídeo, acho, sobre ele aqui, deixa eu ver se eu tenho, tá? Acho que ainda não coloquei nesse canal, tá? Mas tá no meu Instagram. Era um matemático indiano extremamente pobre, miserável, só que o cara era um gênio absoluto. E ele mandou um monte de conta pro Hardy, umas correspondências meio malucas. E numa dessas correspondências ele mandou uma demonstração de 4 linhas, tá? Que ele provava que 1 mais 2 mais 3 mais 4 indo até o infinito dava menos 1 sobre 12. Eu vou deixar isso aqui, ó, a demonstração dele, mas você pode encontrar também no link. Eu vou deixar um link para vocês verem essa demonstração. E é muito louca a demonstração dele, tá? Se você pegasse os termos de uma progressão aritmética, 1 mais 2 mais 3 até n, tá? Esse resultado era conhecido. Gauss sabia esse resultado desde os 5 anos. O resultado são números pitagóricos, tá? São números que desenham triângulos.
Agora, ele fala que se você levar esse número para o infinito, dá menos 1 sobre 12, e a demonstração é simples. Tá? Agora, não é uma demonstração que está imune a críticas. Tá? Por quê? Porque primeiro ele está assumindo que você pode dar nome para alguma coisa que está indo para o infinito. Tá? Isso é muito estranho. Tá? Você igualar uma série divergente, uma série que nitidamente cada termo que eu boto nela ela fica cada vez mais explosiva, eu dou um nome para ela. E outra coisa, as manipulações algébricas são todas permitidas nessa série. Essas séries divergentes, elas não têm propriedades boas, as propriedades que nós gostamos das somas. E depois você procura aí na internet, mas que propriedades são essas? Das somas serem lineares, combinações de somas geram somas, delas serem estáveis, se eu pego uma soma e ela é igual a alguma coisa, eu somo duas coisas de um lado do outro, elas continuam em igualdade, delas serem regulares, elas podem, por exemplo, trocar a ordem dos termos que não muda nada na soma. As séries divergentes não respeitam nada disso. Conforme você manipula essas séries, você pode chegar no resultado que quiser. Inclusive, Abel, um grande matemático, ele falou uma vez que as séries divergentes eram invenções do demônio, tá? Porque você basicamente prova o que você quiser com as séries divergentes. Mais ou menos, tá? O ponto é que Ramanujan fez essa fórmula e essa fórmula incomodou, tá? E o pior de tudo é que, embora você pode criticar as demonstrações dele, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui do canal Numberphile, que ele fez uma demonstração um pouco mais rebuscada usando a série de Guido Grandi e usando a soma de Cesaro para chegar no mesmo resultado que o Ramanujan chegou. Não precisava, eles quiseram só florear, tá? O ponto é que tem crítica em tudo, tá? No que eles estão fazendo. Mas você também consegue chegar nos mesmos resultados, tá? Utilizando um conceito moderno chamado de continuação analítica. E aí é que tá. Esse conceito é super estruturado. Eu quero explicar ele para vocês. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Primeiro, eu quero falar sobre a continuação analítica para vocês entenderem se tem de fato algum valor essa série 1 mais 2 mais 3 mais 4, indo até o infinito, se vale a pena ela chegar em algum resultado, se vale a pena a gente acreditar, tá? Já te digo que a resposta não é simples, tá? Porque quando a gente vai no laboratório fazer um experimento de física conhecido, a gente vê coisas estranhas, cara, e nós vamos chegar lá. O que pode estar por trás dessa explicação do Ramanujan é um processo chamado continuação analítica. Ele é bem simples de entender, tá? Mas ele mora num outro ambiente. No primeiro Histórias de Quinta que eu tratei com vocês, eu falei sobre o cálculo diferencial integral, tá? Também dá para fazer o cálculo diferencial no plano complexo, tá? Como é que funciona? Você pega uma função e aí a sua função agora não tem só uma parte real, ela tem uma parte real e uma parte complexa, tá? E dentro dessas funções do plano complexo, algumas são mais interessantes. Por exemplo, as funções diferenciáveis. O que significa, para o cálculo complexo, uma função ser diferenciável? Eu quero te dar uma visão visual, tá? Uma função diferenciável, ela é como se fosse um rio correndo, tá? Sem correntezas, uma correnteza uniforme, pode até fazer algumas curvas suaves, mas com a correnteza bem uniforme, sem muitas curvas, tá? Sem sorvedouros de água, sem nascentes e sem sumidouros, tá? Não tem ralo e não tem nascente nesse rio. Isso é uma função diferenciável, tá? Por quê? Porque as condições que estão por trás de funções diferenciáveis são chamadas de condições de Cauchy-Riemann. Elas são condições análogas a líquidos, tá? Que possuem divergente igual a zero e rotacional igual a zero, e isso para os iniciados, tá? Dentro dessas funções, que são funções especiais, eu olho para o plano complexo e eu vejo rios assim bem suaves passando. Essas são as funções, tá? Do plano complexo. Funções holomorfas, tá? Cauchy provou um resultado muito interessante, que se você tiver um domínio, uma região, tá?
e você tem uma função definida ali naquela região. Se você quiser saber o valor da função num ponto da sua região, você nem precisa ir lá no ponto, você pode olhar a vizinhança do ponto. Se você fizer um cálculo em volta da vizinhança do ponto, você tem a informação da função no ponto. E esse cálculo você pode ver qualquer caminho fechado, bonitinho em volta do ponto. Se você tiver um caminho que contorna um ponto, você tem o valor da função no ponto. É isso que ele falou. Tá? Ele mostrou isso. Então, no cálculo das variáveis complexas analíticas, das funções diferenciáveis, que também vou chamar de funções analíticas aqui, a vizinhança define a própria valor da função no ponto. Tá? Então, suponha que você tenha duas regiões. Tá? Você tem uma região que é a região D1, tá? Um domínio, e aqui eu tenho uma função. A função 1 só está definida nesse domínio. Aí você tem um outro domínio D2, que você tem uma outra função que está definida nesse domínio. Tá? Aqui no meio, como o teorema de Cauchy é válido, um ponto que está aqui no meio, nesse arredor aqui, ó, ele está na intersecção dos dois domínios. Tá? Então, pelo teorema de Cauchy, você vai concluir que as duas funções têm que ser iguais nesse ponto aqui. Então, aqui eu tenho a função f1. Nesse domínio aqui, f1 tem que ser igual a f2. E aqui eu tenho a função f2. f2 é diferente de f1. Tá? Só que nesse espacinho, nessa intersecção, elas são iguais. Eu escrevi em linguagem matemática aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para ver. f1 é igual a f2 para o ponto z pertencente à intersecção. Tá? Então, o que isso significa? Se eu tiver uma função definida aqui, nesse domínio, e tiver uma outra função definida nesse domínio, é como se na prática eu tivesse uma função maior definida em tudo. Tá? Só que ela está definida da seguinte forma. Aqui no D1 você usa F1. Aqui você pode usar qualquer uma delas. E aqui você usa F2. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, a função aqui, ó, f de x é igual a 1 sobre x. Tá? E essa soma, f1 de x é igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, etc. e tal. São funções diferentes, concorda? Porém, se o módulo de x é menor que 1, se o x está nesse intervalo aqui, ó, vocês estão vendo? Elas são iguais nesse espacinho, tá? Aqui, essas duas funções são iguais, tá? Então eu posso... Essa minha função só está definida aqui, tá? Mas nesse espacinho, essa função é igual a essa. Então é como se na prática eu pudesse definir uma nova função, uma função g, que ela vale ela vale f nessa região, tá? E nessa regiãozinha aqui ela vale f, tá bom? Eu posso definir uma expressão maior. Porém, é aí que começam as besteiras, tá? Se eu colocar f, tá? Se eu colocar x igual a 2 em f, isso aqui vai dar menos 1, tá bom? Ok, sem problema, porque o 2 está aqui, ó. Tem que usar, se g de x igual a 2, eu tenho que escolher essa função. Se eu quero analisar o 2, tem que escolher essa aqui, tá? Ok, então pega a função aqui, coloca x igual a 2, vai dar menos 1. Agora, o que os caras fazem? Eles pegam essa função que é igual a essa, só nesse domínio, coloca aqui x igual a 2, dá menos 1, e também coloca o 2 aqui, ó. Então fica 1 mais 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à terceira. Ou seja, eles vão chegar à conclusão que 1 mais 2 mais 8 mais 16 mais 32, indo ao infinito, vai ser igual a menos 1. É isso o que acontece ali na soma de Ramanujan, tá? Você está usando a continuação analítica, que não tem problema nenhum, uma coisa extremamente comum, séria e trabalhável. Aí você pega um número fora do domínio, onde você tem que aplicar a função, e aplica nas duas funções
Uma vai dar divergente, porque ela não está definida, a outra vai dar resultado, você iguala os dois e cabum. Manda lá para o hard o resultado. Acabou a história? Não, a história é mais cabeluda ainda, mas vamos lá. Quando você faz isso, você está usando de maneira errada, tá? O que você definiu. Não está certo o que você está fazendo, tá? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas eu vou deixar vídeos aí explicando esse processo. É bem simples. Para os iniciados, eu sei que isso aqui está sendo bem simples, tá? Aliás, vou deixar até um link aqui do blog do Terry Tao, que hoje é um matemático mais famoso do mundo, falando exclusivamente desse procedimento aqui que eu estou tratando para vocês, tá? Agora, o que acontece? Aquela série de Ramanujan, tá? Aquela soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ela surge de algo semelhante. Ela pega uma função que na matemática chama função zeta de Riemann, tá? E ela coloca um valor para a função zeta que é errado você atribuir esse valor a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. A função zeta por continuação analítica vai ter uma resposta, tá? Mas isso não significa que essa resposta é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, tá? É que nem aqui, ó. Se eu quiser calcular x igual a 2, eu tenho que usar essa função, que é essa aqui. Vai dar menos 1. Mas eu não posso colocar x igual a 2 aqui, porque se eu colocar, eu vou chegar à conclusão que 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 32 indo até o infinito é igual a menos 1. Tá? O que é uma coisa muito esquisita. Embora isso não está certo, tá? Do ponto de vista estrito matemático, de fato, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dando menos 1 sobre 12, embora não dê esse número menos 1 sobre 12 está associado a essa série, pela continuação analítica. Então, não está certo eu falar que esse resultado dá menos 1 sobre 12. Mas está certo eu falar que esse menos 1 sobre 12 está associado a essa série, tá? O que é muito louco, tá? Agora, isso aqui poderia ficar aqui como uma conversa de boteco, tá? O problema é quando você usa isso na física, aí azeda tudo, tá? Então eu quero tratar com vocês agora de um efeito chamado efeito Casimir, tá? Que foi demonstrado pela primeira vez em 1948 por um físico do laboratório Philips, tá? Ele fez uma proposta e ele usa essa soma, cara, e é muito esquisita, mas vamos chegar lá. Então, a ideia do Casimir é o seguinte. Primeiro de tudo, tá? Aquele assunto que eu falei sobre... fazer uma propaganda aqui. Sobre a continuação analítica, tem aqui no capítulo 1, tá? Do livro do Jaime Vaz e Edmundo Capelas. E eu vou usar o capítulo 1 e o capítulo 2 aqui, ó, para tentar explicar o experimento de Casimir. Então, o que ele fez? Suponha que você tenha duas plaquinhas metálicas muito próximas uma da outra, tá? O vácuo quântico, ele fica sempre criando partículas e antipartículas. Toda partícula tem uma onda associada, tá? Quando eu crio um espacinho assim, reduzido, tá? Nesse espacinho não pode existir qualquer comprimento de onda, qualquer tipo de partícula, tá? Tem que ser ondas estacionárias, tá? Então, qual que é a ideia dele? É calcular toda essa energia potencial que esse campo quântico pode criar no meio das duas placas.
Então ele vai ter que somar todas as contribuições de comprimentos de ondas, tá? Então eu vou somar as contribuições para a frequência 1, para a frequência 2, para a frequência 3, calcular todas essas energias. Só que aí esse número vai para o infinito, né? Porque se você tem uma energia associada a cada comprimento de onda, se você tem infinitos comprimentos de onda, tá? É HNI a energia, o múltiplo dela, então você vai ter uma energia infinita, tá? Mas então por que ele quis fazer esse estudo? Porque ele falou, não existe como fazer um condutor perfeito, tá? Que não surja um efeito chamado efeito pelicular, tá? Que em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, é impossível fisicamente você construir um sistema de confinamento de ondas para altíssima frequência. Não vão existir todas as frequências aqui dentro. É aí que tá, não vai ter um corte de frequências, tá? Porque a física é imperfeita, os materiais são imperfeitos. Então, você tem que observar uma pressão surgindo, tá, entre essas placas. Isso é um fenômeno puramente quântico, tá? Porque você não tem aquela medida de acoplamento entre matéria e campo eletromagnético, que é a carga. Não tem a carga eletrônica aqui, é uma força surgindo puramente do vácuo quântico, tá? Então, como é que ele dá conta de levar para as contas deles esse efeito pelicular? Ele simplesmente coloca na mão uma função que vai cortar as altas frequências, tá? E quando você faz isso, pelas manipulações matemáticas, essa função desaparece e você chega com um número finito. É meio assustador isso, cara. Mas aí, agora é que vem o negócio. É aí que azeda toda a nossa brincadeira. Esse procedimento que ele faz, tá, de colocar uma função de corte para tirar as altas frequências, se você quiser, você pode abandonar esse pensamento e simplesmente continuar somando essas infinitas sequências, mas aí usando a série de Ramanujan. 1 mais 2 mais 3 mais 4, dando menos 1 sobre 12. E o resultado bate. Esse que é o pior. Agora, o que a gente tem que fazer então eu provei fisicamente isso? Não, calma, isso é só matemática. Tá? Por enquanto, já vou dar um spoiler, isso foi provado em 97. Ou 99. Mas, vamos lá, nós estamos em 1948. Tá? Ele fez esse trabalho, tá? E dali para frente os físicos começaram a analisar esse procedimento, tá? De você substituir esse corte, tá? Por essas somas de séries divergentes, tá? Inclusive eu separei para vocês aqui uma dissertação de mestrado muito boa de um professor da Unesp, chamado José Roberto Ruggiero, tá? Ela é de 1977, ela é 20 anos depois da descoberta, tá, do fenômeno pelo Casimir. E ele mostra essas contas, é muito simples. Lá na página 14 está o pulinho do gato. É um pulinho do gato que um físico não percebe, mas um matemático percebe. Qual é o pulinho do gato? Lá no finalzinho da página, ele vira e fala como ele pode transformar aquela visão de uma função que vai cortar as frequências altas, como ele pode transformar isso simplesmente numa soma da função zeta de Riemann para cair no Ramanujan. Tem um limite ali dentro que ele sai para fora da somatória, que ele nem considerou, ele já considerou o limite fora da somatória. Aquela última igualdade, matematicamente, ela está errada. Tá? Matematicamente aquilo está errado. Não pode, que você não pode pegar o limite e puxar para fora da somatória num negócio que é divergente, cara. Entendeu? Tem teoremas fortes para você conseguir fazer essa passagem. Isso aí não é verdade. Mas chega no mesmo resultado. Então, agora você me pergunta, o que está acontecendo? Eu acho... Bom, o professor da Unesp, Roberto Ruggiero, ele estudou, isso foi a dissertação de mestrado dele, tá? Eu não fiz mestrado nessa área, eu não posso falar muito desse assunto, mas o que eu desconfio é que esteja acontecendo algo que acontece na precificação de opções, tá? Quando você vai analisar a precificação quando você analisa a precificação de uma opção por uma técnica chamada risk neutral, tá?
as coisas funcionam, mesmo você pensando errado. Por quê? Porque na técnica Risk Neutral você comete dois erros que se compensam. Tá? Eu acho que algo aparece no efeito Casimir, igualzinho. São dois erros que se compensam. Quais são os dois erros? O primeiro erro, você usar esse limite, tirar ele para fora da somatória, tá no finzinho da página 14. O segundo erro, você atribuir menos 1 sobre 12 na continuação analítica da função. Então são dois erros que se compensam para dar o resultado que bate. Tá? Então, na prática, é como se de fato, se eu somasse, tá, as infinitas contribuições das energias, das ondas, né, estacionárias aqui dentro das placas, e dá o menos 1 sobre 12, e os números batem, e cara, essa coisa arrepia, tá? É assustador. Mas bom, o que eu quero te falar é que até aqui, se você não entendeu nada, não fique tranquilo, tá? Fique de boa, porque as coisas são complicadas. Agora, o que é bizarro é que essas coisas começaram a aparecer o tempo todo na física. Regularizações e renormalizações começaram a ser o dia a dia da física de fronteira. Por exemplo, em 1977, um pouco depois do professor Gero escrever a dissertação de mestrado dele, Hawking escreveu um paper falando sobre a regularização de integrais de caminho em espaços-tempos curvos. Então essas coisas ficam indo e voltando o tempo todo na física, em buraco negro, em espaço-tempo curvo, em gravitação quântica. E a partir daí, as ideias do Hawking começaram a ser utilizadas em muitas outras teorias, tá? Por exemplo, as teorias das cordas, teorias bosônicas. Vai ao infinito essa questão. E tudo isso é muito louco, tá? E é muito fácil você ficar maluco analisando essas somas infinitas e tentando trazer valores finitos e reais, tá? Valores palpáveis para uma coisa que perde completamente o sentido. Olha como é fácil você começar a ficar louco, se enganar e achar que tudo pode ser tudo. Em 1957, teve um cientista, o Thomson, ele criou um problema interessante, chamado de lâmpada de Thomson. Então o que ele fazia? Você conhece aquela série convergente, que é meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos. Se eu somar até o infinito, isso dá 1. Tá? O que ele fez? Suponha que você acendeu a lâmpada. Meio minuto depois, você apagou a lâmpada. Um quarto de minuto depois, você acendeu a lâmpada. Um oitavo de minuto, você apagou. E vai fazendo isso. Matematicamente, ao final de 1 minuto, como é que vai estar a lâmpada? Vai estar ligada. Então, a conclusão que ele chega é essa, a série é convergente. Aí ele faz a brincadeira com a série de grande. Você acende a lâmpada, depois de um tempo você apaga, depois do mesmo tempo você acende, depois você apaga, você acende, você apaga, você acende, você apaga. Lá no infinito, a lâmpada está acesa ou está apagada? A melhor conclusão que ele chega é que ela está acesa e apagada ao mesmo tempo, tá? Ela dá meio, essa soma dá meio, tá? A soma de grande. A lâmpada está acesa e apagada ao mesmo tempo, dá meio, aceso e apagado. O gato de Schrödinger está vivo e morto. A soma dá meio. Meio é o spin do elétron. O spin é quântico. A força de Casimir é quântica. Bem-vindo. Você vai começar a ficar maluco pensando nisso. Agora, o que de fato nós temos de real? Em 1997, foi comprovado, tá? O efeito Casimir, ele foi medido em laboratório e é real, tá? Então, ou seja, as ideias do Casimir funcionam. Usar a série de Ramanujan pode ser que sejam dois erros que estão se compensando, mas de maneira alguma você pode acreditar que essa medida de fato deu infinito. Tá? Você conseguiu somar infinitas. Não foi isso. Tá? É muita loucura esse cálculo de você puxar limites para fora de somatório em situações que você não pode. Agora, a ideia de que o efeito Casimir ele não tem um correspondente, tá? no mundo clássico, tem que se pensar de novo, porque é o seguinte,
Já no século XVIII, a armada francesa já tinha percebido que se você tinha dois barcos ancorados, um do lado do outro, com o tempo eles começavam a se aproximar. Tá? Eles tinham até protocolo para de tanto em tantas horas afastar os barcos. Por quê? Quando a maré estava subindo e o bar estava agitado, o mar em volta dos barcos estava agitado. Tá? E o mar aqui, dentro dos barcos, tinha menos onda. Tá? Então você tinha um gradiente de energia. Tá? Você tinha uma energia potencial aqui, maior que a energia potencial aqui dentro. A força é menos o gradiente dessa energia potencial. Então surgiu uma aproximação, como se fosse a aproximação das bases Casimir. Tá? Então o efeito Casimir é como se fosse as frotas do século XVIII da França, das armadas deles. Só que são duas placas metálicas e aqui fora, em vez de ser o mar, tá? Você tem o mar quântico. Tá? E eles estão se aproximando por isso. Esse efeito de a força ser menos o gradiente do potencial, esse menos também ajuda com aquele menos 1/12, aquele raio que funciona lá. Então é muito louco. Agora, o ponto é que hoje, tá, nos cursos de matemática, nos cursos de matemática, tá? Nos cursos de matemática, as séries divergentes, elas são odiadas, tá? Elas não são ensinadas, elas são mostradas como contra-exemplo para tudo. Porém, a pergunta que fica é se a gente, de fato, tá tendo a postura correta com relação a elas. O problema é que essas séries divergentes, elas acontecem de maneira genérica em muitas situações com equações diferenciais, tá? E problemas físicos já foram resolvidos no passado utilizando essas séries, como perturbações no sistema solar calculadas por Laplace. Ele utilizou séries divergentes, tá? E hoje o que basicamente se faz na física é tratar dessas séries, é trabalhar com essas séries. Olhe, pode até ser que o Ramanujan esteja errado, mas usar o procedimento dele torna o argumento tão mais simples do Casimir. Você consegue fazer o Casimir para coisas esféricas, né? É muito mais fácil. Pode ter dois erros que se compensem, mas isso não invalida. Se tem dois erros que se compensam, vamos identificar os erros e vamos utilizar essa técnica para a gente. Tá? E tem gente muito marginalizada que leva a sério o estudo das séries divergentes e elas aparecem em equações diferenciais. O que você vai fazer? Elas aparecem. Tem equações diferenciais que por alguns métodos você chega em séries divergentes. E por métodos de quadraturas, você chega em fórmulas fechadas analíticas, tá? Você chega em duas funções diferentes, que elas são iguais em alguns domínios. A pergunta, essas funções que são divergentes, elas têm que ser jogadas fora? Tá? Veja, uma série convergente, quanto mais termos você coloca nela, mais próximo ela está de uma função correta que a represente. Tá? A série divergente, ela é o contrário. Quanto mais termo você põe, pior ela fica. Tá? Será que a gente não está usando errado as séries divergentes? Esse é um assunto de pesquisa da fronteira da física e da matemática. Eu vou deixar para vocês aqui um link, tá? Muito bonito, de um trabalho chamado Presente, Passado e Futuro das séries divergentes. Ele fala de muitas coisas, ele fala de alguns exemplos que elas aparecem, como que você tem que tratar elas, e como elas não são úteis para alguns resultados. E, por exemplo, em 94, séries divergentes já ganharam medalha Fields por um trabalho de Jean-Christophe, por um tratamento que ele utiliza séries divergentes em alguns difeomorfismos. Tá? Na física já ganhou o prêmio Nobel também. Toff, que eu comento dele no vídeo sobre gravitação quântica, ele também utilizou séries divergentes para tratar com uma continuação analítica. Ele também utilizou séries divergentes para resolver um problema. Ele usou séries divergentes para física. Tá? Ele fez uma continuação analítica para tratar de integrais divergentes. Integrais essas que aparecem na teoria de Yang-Mills, que é a teoria, basicamente a teoria do modelo padrão na física. Tá? Ela está em tudo. Tá? Então, a pergunta, será que essas séries não deveriam ocupar um lugar mais importante na nossa matemática? Será que a gente de fato deve desprezar ela? Cara, se vocês verem na física moderna, digita renormalização, tá?
O que se faz hoje, só o que se faz hoje na física de altas energias é tratar desses infinitos, é mexer com infinitos, é manipular infinitos. Teve críticas de todo mundo, de Feynman, de todos os grandes físicos, todos já criticaram esses métodos de renormalização. O próprio efeito Casimir, você em algum momento tem que ignorar o infinito de energia que tem no vácuo. A questão é o seguinte, que nós estamos tendo uma postura hoje, como a postura de Abel, que lá em 1826, 3 anos antes de morrer de fome, infelizmente, ele escreveu o seguinte: séries divergentes são em geral algo fatal, e é uma vergonha basear qualquer prova nelas. Mas hoje, toda a física está sendo construída em cima de séries divergentes. A minha pergunta é, será que de fato a gente tem que evitar esses infinitos que a natureza está nos mostrando a qualquer custo? Quando você analisa a gravitação quântica, todas as respostas dão infinito, tudo dá infinito. Será que de fato nós estamos errando? Será que de fato nós temos que ter a postura de Abel de 1826 e dizer que temos que se afastar, que isso é coisa do diabo? Tá, ele falou isso também, que isso era coisa do diabo, as séries divergentes. Ou será que talvez os infinitos sejam inevitáveis na natureza? Se gostou, deixa o like.